Segunda parte do Acerto de Contas, estamos a falar sobre o futuro da segurança social e a questão é se precisa ou não de ser reformada e qual o caminho, se através do corte da despesa ou do aumento da receita, se as pensões a pagamento têm de ser cortadas ou se basta alterar a fórmula para o futuro e também se os portugueses têm demasiados benefícios ou se, pelo contrário, têm sido sacrificados. E a ideia de que todos os contribuintes estão a descontar para o próprio futuro está correta ou há uma ideia errada sobre o funcionamento da segurança social? São questões que estamos a debater com os convidados em estúdio: Hugo Mendes, sociólogo e membro do Gabinete de Estudos do PS, Miguel Coelho, professor universitário e antigo vice-presidente do Instituto de Segurança Social, e Carlos Pereira da Silva, professor universitário que fez parte do Livro Branco da Segurança Social. Hugo Mendes, já aqui na primeira parte tentámos analisar e diagnosticar os problemas, olhando agora para as soluções. É ou não possível fazer uma reforma gradual? Eu acho que uma questão muito importante quando nós lidamos com a segurança social e com qualquer reforma da segurança social é não nos esquecermos de uma coisa: praticamente todas as reformas da segurança social são feitas para a frente. É assim que se fazem as reformas da segurança social. Podem ter um impacto imediato, quase imediato, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, mas normalmente, nos países civilizados, não se violam contratos. Podemos discordar que pessoas... Bom, mas isso já aconteceu em Portugal várias vezes. Violaram-se contratos nos últimos 2, 3 anos, isso é verdade. Por alguma razão o Tribunal Constitucional não deixou passar essas medidas. Mas quando eu há pouco estava a ouvir o professor Carlos Pereira da Silva a falar, por exemplo, no caso da Suécia, concordando ou discordando do sistema, a reforma foi feita para a frente. A reforma foi feita para a frente. Meu caro amigo, deixe-me dizer, não foi. Deixe-me, já lhe passo a palavra. Já lhe passo a palavra. Há momentos em que as sociedades têm que tomar decisões muito difíceis relativamente aos seus legados. E como não é possível reconstruir a história e como há que respeitar direitos formados, não há decisões fáceis. Mas é possível reformar a segurança social respeitando todos os direitos adquiridos? Todos os direitos adquiridos. Eu diria que se deve levar ao limite o respeito pelos direitos adquiridos. Ainda não me convenceram que não é possível respeitar os direitos adquiridos. Não quer dizer que o professor Carlos Pereira da Silva fala da inserção na área do euro e das dificuldades que isso coloca à economia portuguesa. De facto, a discussão que estava a ter é uma discussão sobre economia, não é uma discussão sobre segurança social. Eu acho toda essa discussão fundamental. O Portugal cresceu muito pouco nos primeiros 15 anos deste século. Eu acho que se crescermos tão pouco nos próximos 15 anos, temos que colocar questões muito sérias sobre a inserção do nosso país no euro, mas isso não tem a ver com a segurança social. Mas a segurança social mas a evolução da economia pressiona com certeza, a segurança social. Pressiona a segurança social, pressiona a natalidade, pressiona a saúde, pressiona os níveis de bem-estar e de toda a população portuguesa. Portanto, indo direito ao ponto, no seu entender, o ponto como no é limite, que o ponto é economia e emprego. Economia e emprego. Porque o que é preciso é criar um círculo virtuoso. Nós vimos nos últimos anos um círculo vicioso. Foi destruído emprego, baixaram salários, a natalidade baixou drasticamente de pouco mais de 100 mil pessoas, bebés que nasciam todos os anos, para 80, 82 mil. Isto é uma queda de 20%. Isto é uma catástrofe. Para isso, para criar esse círculo virtuoso. Nós temos que levar o sistema imagino que não seja a perspectiva partilhada por todos, mas a minha perspectiva, para utilizar uma expressão que alguém já utilizou nas últimas semanas, é que temos que tentar tudo. Temos que levar o sistema até aos limites. Nós não sabemos se vamos conseguir. Agora, eu não aceito que, segundo os dados, eu acho que não podemos desistir do país, e tendo em conta os dados do Aging Report, que daqui a 40 anos o país perca 20% da população. E que aqueles 500 mil empregos que perdemos desde 2010, nas estimativas que são feitas, não são nunca mais recuperados. Portanto, eu acho que temos que tomar este cenário base não como uma fatalidade, mas como um horizonte sobre o qual é preciso agir, às vezes de forma agressiva do ponto de vista de algum tipo de políticas públicas. Como é que se potencia a criação de emprego, como é que se estimula a natalidade e como é que se tem efeitos no curto e médio prazo? Temos que perceber que há aqui um efeito multiplicador. Não é preciso, às vezes, agir sobre todas as variáveis. Basta uma, muitas vezes. Se nós criarmos emprego, nós damos outras perspectivas de futuro às famílias. Voltamos a ser um país de imigração e não de emigração. O nível de bem-estar aumenta outra vez. E, portanto, as próprias perspectivas de consumo e de constituição de família, e por isso os níveis de natalidade, vão voltar a melhorar. Eu acho que o objetivo do país... Mas não se cria emprego por decreto, são as empresas que o criam, ou sem então dúvida, emprego claro. público. Quando eu digo criação, é a criação
criar estímulos de criação de emprego no setor privado, mas agora também no setor público, que está bastante depauperado, e essa é uma discussão ao lado, mas precisa também de parar esta razia que tem sido feita no setor público. O setor público perdeu muito mais empregos, percentualmente, do que o setor privado nos últimos anos. As pessoas dizem que o Estado não ajustou, mas foram perdidos cerca de 12%, 13%. Houve uma redução de emprego público de cerca de 12%, 13% desde 2011. Foram reformados, uma parte deles. Uma parte deles e outra parte para o privado, sem dúvida, sem dúvida. Mas isso acelerou, aliás, essa situação pressionou ainda mais a segurança social. Como é que se faz então esse estímulo ao crescimento económico e à criação de emprego? Através da TSU? Por exemplo, há um conjunto, as pessoas falam de uma transformação que é preciso operar na economia portuguesa para que ela seja mais aberta no futuro e consiga se transformar numa economia mais exportadora. Agora, nós temos que ter uma consciência muito clara de um conjunto de talvez 3, 4, centenas de milhares de trabalhadores que só vão voltar ao mercado de trabalho se houver um estímulo à procura interna. Não é transformando a economia portuguesa, que é um desígnio que acho que todos partilhamos, numa economia mais exportadora. Essas pessoas não vão viver da procura externa. Elas só regressarão ao mercado de trabalho com estímulos da procura interna. São pessoas com muito baixas qualificações, com inserção setorial relativamente reduzida e não vão trabalhar para as empresas de base tecnológica. E se houver uma redução no TSU, para si é óbvio, é líquido que com mais rendimento as pessoas vão gastar em consumo e vai refletir-se na procura interna? O que nós sabemos dos modelos macroeconómicos a um nível mais ou menos elementar é isso. É que esse estímulo levará a um determinado consumo, como aliás temos visto nos últimos 2 anos. A partir do momento... pode levar a canalizar para a poupança ou não pode levar ao aumento das importações? Também pode levar, parte desse estímulo pode levar a um aumento da poupança, pode levar também ao aumento das importações. Temos que ter, com certeza, atenção à nossa balança externa. Os modelos que foram construídos e as estimativas que foram feitas relativamente ao futuro mostram que não haverá um desequilíbrio imediato. Mas são equilíbrios muito complexos de manter. Agora, eu acho que nós não podemos desistir do país e olhar para estes dados, para este cenário base que temos dos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos e aceitá-lo como um cenário sobre o qual nós não vamos agir, porque isso significa desistir do país. Miguel Coelho, não há só, no seu entender, uma solução para a segurança social, tem que existir várias ao mesmo tempo? Não, isso parece-me absolutamente claro. Eu gostaria também de reequacionar aqui uma problemática. Nós temos estado a falar da problemática do emprego, variável fundamental na sustentabilidade da segurança social, a questão demográfica, outra variável fundamental da segurança social. Temos estado a falar de crescimento. Eu acho que relativamente a estas matérias, enfim, mais emprego, mais crianças, mais crescimento, perfeito, estamos todos de acordo. A questão também pode ser colocada de outra forma. Não será o atual sistema de segurança social um fator condicionador da dinâmica económica? Isto é, nós temos um sistema de segurança social que é amigo das empresas, que é amigo do trabalho, que é amigo da natalidade? Eu parece-me que não. E porquê? Bem, pelas razões aduzidas anteriormente, porque o sistema está configurado precisamente numa ótica de atribuição de benefício e não numa ótica global inserida numa economia que se quer moderna. Portanto, no seu entender, é preciso também introduzir... É preciso refletir, quer dizer, este modelo serve a uma economia que se quer pujante? Ou este modelo é um modelo ajustado a uma economia dos anos 70, a uma economia dos anos 80? Portanto, essa também é uma questão que importa refletir. Eu dou-lhe um exemplo de um aspecto onde poderíamos fazer melhor dentro do sistema. Por exemplo, a questão da condição de recurso. Quando falamos em atribuição de prestações sociais, no âmbito do sistema de solidariedade, estamos aqui, ao fim e ao cabo, a falar de prestações que devem ser atribuídas a quem verdadeiramente necessita delas. Nós temos cerca de 4.300 milhões de euros de despesa nesse âmbito que não está sujeita à condição de recurso. Portanto, estamos a atribuir a muitos que não necessitam uma prestação que deveria ser só atribuída a quem necessita. Uma dúvida e uma questão, porque eu confesso não conheço em detalhe
o programa do PS sobre esta matéria. Quando se fala em corte da TSU como elemento dinamizador da atividade económica, já vimos que, num primeiro momento, há mais rendimento disponível para as famílias, há depois os efeitos de importações que falou, e muito bem, há aspectos, enfim, de outra ordem que podem ser analisados. Grosso modo, poderemos ter aqui um efeito positivo na economia, tudo o resto constante. Esta, julgo eu, a ideia, e com mais crescimento, mais emprego, mais contribuições, etc. A minha pergunta é, se a decisão é cortar 1%, ou melhor, 4 pontos percentuais na TSU, se essa decisão é uma decisão de corte imediato e transversal sobre todos os contribuintes, ou é sobre todos os trabalhadores, ou é um corte sobre os novos contratos de trabalho? Eu confesso que não sei. A questão, muito factualmente, o que está a propor-se, vamos ver no final da semana a versão final do programa, mas a proposta que resulta do relatório dos 12 macroeconomistas aponta para uma redução faseada entre 2016 e 2019, portanto não é one shot. Não é imediata? Não é imediata. E é apenas, portanto, isto é para todos os contratos, certo? Do lado a redução do lado dos trabalhadores. Certo. Do lado das empresas, é apenas nos contratos a termo indeterminado. Eu coloquei esta questão... Portanto, é o 4 mais 4, para não é? podermos fazer aqui uma conta relativamente simples. E a conta é esta. Neste momento, as contribuições e cotizações para a Segurança Social ascendem, ou deverão ascender no final do ano, a valores próximos dos 14 mil milhões de euros. Mesmo com este nível de contribuições, de cotizações, o Estado terá que transferir no final do ano para o sistema previdencial cerca de 800 milhões de euros. Eu admito que seja mais, pelas minhas contas eu aponto na ordem dos 1,3 mil milhões de euros no final do ano. Se por cada ponto percentual que se corta na TSU há aproximadamente uma redução de receitas de 400 milhões de euros. Sim, estes números já foram amplamente esclarecidos. Eu confesso que não sei. É verdade este número. Deverá andar à volta deste número. Ou seja, na prática, 4 pontos percentuais significa 1.600 milhões de euros de redução de receita. No total. No total, quer dizer, por ano. Sim, no total. Por ano. Quando a redução estiver toda completada. Quando estiver toda concluída, diria eu, em 2018, teremos menos 1.600 milhões de euros naquele ano de receitas de contribuições, é isso? Este ponto é importante porque, aliás, eu creio que o grupo está a preparar uma nota para a comunicação social e para o país, onde esclarece o custo efetivo da medida, porque eu acho que não devemos confundir entre o custo orçamental bruto, que é o que estamos aqui a discutir, certo. Não é? E o efeito líquido. Mas peço desculpa, eu gostaria era de perceber, se às vezes posso estar errado, este número confirma-se. Portanto, deverá, do ponto de vista orçamental, significa, do ponto de vista da receita, 4 pontos percentuais deverá andar à volta dos 1.600 Não são essas as contas que são feitas, porque como isso não abrange, há aqui uma questão, há aqui uma diferença importante, porque não é a TSU sobre toda a remuneração. Ok. E, portanto, as contas iniciais feitas, não estou a falar do papel que vai ser divulgado, mas as contas que fazem parte do relatório apontam para que esses 4 pontos dos trabalhadores tenham um impacto, portanto, no ano em que houver o corte completo dos 4 pontos, que custe 1.050 milhões. Ok. O custo bruto. Depois há o impacto orçamental líquido. Certo. Estou, aliás, até a citar uma notícia do Diário Económico da passada segunda-feira, em que a estimativa é que em 2016 o impacto no saldo orçamental seja positivo em 0,05 pontos do PIB, depois negativo em 0,15 em 2017, negativo em 0,25, portanto, cerca de 500 milhões de euros em 2018 e em 2019 volta a ser quase neutro, muito próximo do zero. Portanto, este é um impacto global, tendo em conta os efeitos todos no emprego e na economia. Consumo. E já agora, enfim, porque eu acho que é importante esclarecer também o público, relativamente pressupõe-se também, neste âmbito, uma reposição
Gradual. Agora uma reposição das atualizações das pensões de acordo com a inflação. Não. Portanto, o cenário base está construído com um congelamento nominal das pensões. Portanto, na prática, este também é um aspecto que eu acho que é importante. Eu ia chamar a atenção, violação de contrato. Porque na realidade... Podemos discutir essa questão também. Meu caro amigo, estava previsto que as pessoas teriam aumentos de acordo com uma tabela que foi construída e foi violada Sim, essa lei está suspensa desde 2010. Então não há violação do contrato. Essa lei está suspensa ou é só as violações do contrato impostas pela Troika e resolvidas pelo Governo? Há graus bastante diferentes de violação de contrato. Já agora, gostava de esclarecer aqui uma coisa. Na Suécia, todos pagam. Sim, sabe porquê? Com certeza. Porque o sistema é reavaliado anualmente, em termos atuariais. E corta pensões. E corta pensões. É preciso também que as pessoas saibam que nesse novo sistema, que é apresentado como uma solução, houve cortes de pensões em 2009, em 2011, em 2013, pelo menos. Mas depois recuperam. Não integralmente, aliás. Isso quer dizer que todas as gerações estão envolvidas nos sacrifícios. Está a dizer que os pensionistas não contribuem também? Os pensionistas já contribuem segundo este modelo. Podemos dizer, contribuem pouco, não contribuem da melhor forma. Silva, qual é, então, a melhor solução? É necessário cortar... Eu queria só esclarecer que todos contribuam, incluindo... O desconto para o próprio, que é uma das perguntas, é uma ilusão. As pessoas não descontam para elas próprias. Descontam para um coletivo que depois decide fazer a repartição de acordo com certas regras. Não há uma ilusão, por isso é que o sistema de repartição. Desculpe. Eu julgo que há uma ilusão para o trabalhador. O trabalhador, enfim, nós temos que ajudar... Desculpa, temos que ajudar a esclarecer isso. As pessoas... Desculpe, na Suécia, eles têm uma conta no Estado e diz... se você me interrompe... Estamos a ouvi-lo, diga. Se você me interrompe, eu também passo a interrompê-lo. Portanto, as pessoas têm a sua conta no Estado, descontam sobre os seus rendimentos 8% eles e 8% da entidade patronal. Aquilo é valorizado e eles sabem exatamente quanto é que têm na idade da reforma acumulado. E aquilo é deles. Porque todos os anos recebem um extrato de conta do Estado. Aqui não. Era possível seguir esse modelo em Portugal? Aqui não. Era possível? Se era possível, desde que os problemas organizacionais fossem resolvidos. A outra coisa é, o Aging Group, que aqui foi citado, e que eu tenho que estudar por razões de natureza de estudos, ele recupera o emprego em Portugal para 7%. A taxa de desemprego. A taxa de desemprego. Sim, mas com menos 500 mil empregos. Se você tem argumentos para tudo, você sabe as coisas, fale por mim e explique. Não, estamos a ouvir aqui as várias... Estou a dizer que não podemos olhar apenas para o valor da taxa de desemprego sem para o você número me global deixar de empregos. completar o raciocínio... Completo. Estamos quase no final do nosso programa, mas sim. Qual era a solução que eu proponho? Efetivamente, e continuo a propor, e tenho isto descrito, o sistema é encerrado. E há uma avaliação de todos os direitos que estão em curso, quer para os reformados, quer para os ativos. E isso é uma dívida do Estado. Porque o Estado, mais tarde ou mais cedo, teria que pagar. E começa um sistema novo. E tem que fazer uma transição para esse sistema novo. Tal como fizeram os suecos. O Tito tem 64 anos. Vai buscar 40 avos do novo sistema. Tem 63,2. Em relação aos reformados, eu tenho que efetivamente ver qual é o déficit que eu criei, incluindo o da CGA, eu tenho que resolver esse problema. Esse problema chama-se negociar com a União Europeia uma reforma estrutural e amortizar isso em consolidados ao fim de 50, 60 Senhores, este tema dava para muitos mais programas. Chegámos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos três pela vossa participação. Então, o ponto final do Acerto de Contas. Todas as semanas aqui no ETV debatemos temas estruturais para a sociedade portuguesa. Fique connosco.